E antes de nós orarmos, eu gostaria de falar algo com você, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa semana eu estava orando e eu assisti um vídeo, e esse vídeo falou muito comigo. Eu quero que você veja ele primeiro, para que depois você entenda o que eu vou falar. Navios porta-contêineres enormes são responsáveis por grande parte do comércio global. Graças a eles, você recebe seus pedidos do exterior, mais cedo ou mais tarde. Mas eles têm um problema como qualquer navio mecânico, tendem a quebrar. É aí que entram esses carinhas. Os rebocadores servem para ajudar qualquer embarcação encalhada que tenha perdido potência ou sofrido qualquer dano técnico ou físico. Além de servirem de resgate, os rebocadores ajudam a guiar os navios a atracar. Como estes são enormes, exigem pequenos rebocadores para inspecionar os arredores e ajudá-los até que atraquem corretamente. Os rebocadores também servem para o combate a incêndios caso um comece em alguma embarcação. Muitos desses navios de carga já têm um sistema para impedir o fogo, mas os rebocadores fornecem ajuda extra caso o incêndio fique fora de controle. Diversos cargueiros atravessam regiões muito frias como o Ártico e enfrentam muitos obstáculos ou gelo-obstáculos, e os rebocadores vão novamente ao resgate. Eles podem começar quebrando o gelo para que uma embarcação possa passar sem ser danificada ou se atrasar. Ajudam ainda grandes embarcações a se moverem em áreas restritas. Em 23 de março de 2021, o The Ever Given, um dos maiores porta-contêineres do mundo, ficou preso no Canal de Suez por 6 dias. Isso travou o transporte global de quase 10 bilhões de dólares de comércio em um dia. O Canal de Suez é uma das rotas mais importantes para o comércio, mas é bastante estreito para o seu propósito. Para colocar isso em perspectiva, é como se o Empire State Building fosse posto no meio de uma rodovia movimentada. Então, se você estava se perguntando por que sua encomenda atrasou durante aquela semana, provavelmente foi por causa desse incidente. O fundo do Ever Given quase tocou o chão do canal. No início da manhã de 23 de março, o clima estava instável. Estava ficando cada vez pior, com o vento aumentando para cerca de 75 km por hora. Eram condições climáticas terríveis para a navegação. Essa deveria ter sido a primeira bandeira vermelha, mas as autoridades do local não tinham um sistema para monitorar as condições climáticas, nem para avisar as embarcações. O capitão Krishnan Cantável ignorou os sinais e decidiu simplesmente ir adiante, sem saber os perigos e consequências à frente. Os pilotos egípcios que estavam ajudando na navegação não forneceram instruções adequadas. Como resultado, o navio ficou encalhado diagonalmente, bloqueando todo o canal. A autoridade local não forneceu rebocadores, por isso o encalhe durou 6 dias. As coisas estavam tão ruins que foi necessário usar escavadeiras para remover um pouco de terra para que a embarcação pudesse voltar a navegar. Então, esses pequenos rebocadores são realmente importantes para o funcionamento. Amém, até aí. Tem alguém que entende navegação aqui? Eu também não entendo nada. Mas eu assisti esse vídeo que falava desses rebocadores, não sei se você conseguiu entender, que são esses barquinhos pequenos que têm uma missão de ajudar os navios gigantes. Ele mostrou ali que eles têm a missão de entrar em lugares onde os navios não conseguem entrar, de quebrar gelo, às vezes, antes dos navios passarem por alguma geleira, de abrir caminhos, até em questão de incêndio, eles já vêm com uma proteção, já vêm com algo para socorrer. E ali mostrou algo que aconteceu recentemente, né, em 2021, nesse canal de Suez, aí, que foi algo que realmente fez uma dívida enorme, porque ficou 6 dias parado esse canal, que recebia muitas embarcações, e eles só conseguiram tirar aquele navio imenso que ficou atracado lá, de diagonal, com a ajuda de pequenas coisas. Tem até uma imagem que eu mandei para o Celo, acho que se o Celo conseguir colocar ali para mim, que é uma imagem que mostra esse... Ah, então, Celo, aquela imagem que eu te mandei, coloca para mim lá. Tem uma imagem que mostra o navio gigante sendo eliminado, sendo tirado daquele canal por uma retroescavadeira muito pequenininha. E eles até contam que essas retroescavadeiras foram responsáveis para tirar esse navio e para liberar esse canal, para que a economia voltasse a funcionar. Eles até comemoraram muito depois disso, porque muitos, será que dá para ver? Olha lá. Desliga a luz para o nosso pessoal conseguir entender. Dá para ver, né, que é uma retroescavadeira bem pequenininha, que estava liberando, tirando a terra para que esse navio imenso, olha só, essa aqui é a parte de baixo do navio, porque os navios têm todos eles a parte de baixo, bem baixa, ela é vermelha. Então tu imagina que tem muito navio para cima ainda. E essa pequena retroescavadeira foi responsável em liberar o caminho
para que esse navio pudesse seguir o destino dele. E eu vendo esse vídeo, Deus falou algo comigo e eu coloquei esse título para falar com você. O pequeno move o grande. Não é esse, é o outro. Esse é de ontem. O pequeno move o grande. Porque nós temos a mania de sempre esperar as coisas grandes para achar que o milagre está acontecendo. De sempre esperar as coisas grandes para achar que Deus está se movendo. De sempre esperar que grandes acontecimentos venham à nossa vida para entender ou para poder realmente perceber um agir ou um mover de Deus. Mas a verdade é que Deus age em meio a pequenas coisas. A verdade é que pequenas coisas movem grandes coisas. Existem grandes coisas que jamais vão conseguir se movimentar sem a ajuda das pequenas. Foi o caso desse navio. Ele não conseguiu sair dali sem a ajuda daquela pequena retroescavadeira, daqueles pequenos rebocadores, mesmo ele sendo grande, mesmo ele tendo milhões e milhões de reais sobre ele, porque ele estava carregado. Então tu imagina quanto dinheiro tinha nesse navio, mas ele não tinha poder algum, se não fosse pelo pequeno que estava trabalhando em favor dele. E eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Porque quando a gente pensa em pequenas atitudes, em pequenas coisas, em pequenos movimentos, em pequenas situações, a gente pensa, mas eu não consigo ver Deus no pequeno. E a verdade é que Deus se move através do pequeno. E eu quero falar com você rapidamente sobre 4 atitudes pequenas que movem o grande ao nosso favor. Você quer aprender? 4 atitudes que parecem muito pequenas, mas que elas fazem o sobrenatural de Deus vir na nossa vida. E a primeira delas está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Eu vou ler contigo. Lucas 12, 32 diz assim: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Para você entender esse versículo, eu quero ler do 28 até o 32. Diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é o que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. E o versículo 32 diz: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Pode deixar esse versículo aqui. A primeira atitude que parece pequena, mas que pode mover o sobrenatural, é a pequena entrega, a pequena confiança. Nós lemos ali que os versículos anteriores, Jesus está dizendo assim: não se preocupem com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai vestir, não fique ansioso por essas coisas, não perca a sua paz por isso, porque eu cuido de você. E aí ele termina dizendo com esse versículo aqui: você é um pequeno rebanho, mas se você entregar a confiança a mim, eu darei o reino a vocês. Priorizem o reino, priorizem as coisas de Deus, faça essa pequena entrega, essa pequena confiança e deixe que eu entrego para você tudo aquilo que eu tenho. Porque o reino significa tudo que é de Deus. Então olha como Jesus ele nos ensina, ele diz assim: você não precisa confiar em coisas grandes para que eu entregue grandes coisas a você. Confie que eu estou cuidando das suas roupas. Confie que eu estou cuidando da sua comida. Confie que eu estou cuidando da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Confie que eu sou aquele que tenho guardado você. Confie nos pequenos detalhes. Não espere para confiar só quando você estiver em uma doença em fase terminal, onde você precisa exercer uma confiança. Porque às vezes nós achamos, mas será que Deus está fazendo algo por mim? Você acordou vivo hoje de manhã, não acordou? Por isso que você está aqui. Então Deus sim está fazendo algo por você. Mas Deus não se importa comigo. Se Ele não se importasse com você, você não estaria aqui. Você estaria em qualquer outro lugar, chorando, sofrendo, vivendo muitas dificuldades e muitos problemas. Mas se Ele te trouxe aqui, é porque isso revela o quanto Ele se importa com você e o quanto Ele realmente está interessado com o seu futuro, interessado com a sua vida. Eu lembro que o pastor uma vez testemunhou que ele foi num jantar de homens empresários e ele conta que ele chegou lá, ele ia ministrar louvor, né, amor? E aí o preletor chegou e disse: olha, eu gostaria que você desse um testemunho, porque os homens aqui, eles costumam testemunhar.
E eu gostaria que você desse o primeiro testemunho. E ele disse que na hora disse, meu Deus, um monte de empresário que certamente os testemunhos são, né? Eu era falido, Deus me reergueu. Eu estava separado, o Senhor restaurou meu casamento. Eu estava doente, o Senhor me curou. E ele disse, eu sou tão jovem. Ele era muito mais jovem do que ele é agora, né? Saí bem nessa, né? Saí bem. Mas ele disse, eu sou tão jovem, solteiro, não sou casado, moro com os meus pais, a minha vida não é uma vida ruim, uma vida boa, nunca estive doente, a minha mãe conheceu Jesus cedo, tenho uma vida boa, o Senhor me encontrou cedo. Ele disse, eu não tenho testemunho nenhum para dar. E ele disse que na hora Deus falou com ele, testemunho que você viveu de milagre hoje. Ele disse, hoje? Sim, hoje. Não acordou vivo? Não respirou? Não tinha comida para comer quando foi almoçar? Não está aqui com roupas, com calçado, com saúde perfeita? Testemunhe isso para esses homens. E ele disse que ele pega o microfone e começou a falar exatamente isso. Eu quero dar um testemunho para vocês. Hoje pela manhã eu acordei. Uau. Respirando, vivo. Cheguei lá na cozinha, estava lá minha mãe com a comidinha feita, o café da manhã feito. Pude compartilhar desse momento com a minha família. Hoje estou aqui podendo adorar o Senhor através do dom que Ele me deu. E começou a falar coisas que Ele viveu no dia, que aparentemente eram pequenas. E Ele sempre fala que Ele foi impactado porque os homens começaram a chorar. Começaram a se derramar na presença de Deus. Porque eles começaram a valorizar o pequeno que Deus também faz. Não espere coisas extraordinárias acontecerem para você acreditar que Deus está do seu lado. Olhe para você hoje, olhe para suas mãos e o que você tem nas suas mãos já são suficientes para você adorar o Senhor. A Bíblia fala que o rei Davi, quando ele confiou em Deus, ele pega uma pedra e ele destrói um gigante. Nós ouvimos aqui semana passada essa mensagem. Por quê? Porque ele era extremamente confiante em Deus. Ele sabia quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era e quem era o Deus sobre ele. Ele não podia usar armas, ele não conseguia usar o escudo, ele não tinha treinamento militar, como eram todos os soldados do exército de Israel, mas ele tinha algo, ele tinha uma pequena confiança, uma pequena entrega. Ele disse, é suficiente para mim. Ele pega a pedra e ele destrói o gigante, porque quando nós somos confiantes em Deus e entregamos aquilo que é pequeno às vezes, é suficiente para que Deus possa mover o sobrenatural e possa fazer o grande. O gigante era grande e ele derrubou apenas com uma pedra. Sabe o que isso nos faz, às vezes, refletir? Que às vezes o que está faltando no nosso coração para que realmente a gente entregue a nossa vida para Jesus por completo é valorizar o pequeno. A gente vê tantas pessoas deixando de Jesus por coisas tão superficiais. Por que você não está mais indo na igreja? Porque o irmão fez aquilo. Porque o pastor fez aquilo. Porque aconteceu tal coisa. Porque eu tive dificuldades. E aí você começa a olhar e analisar que tem coisas muito maiores do que isso, que podem nos ligar a Deus, que não são maiores do que os nossos problemas. E a gente às vezes não enxerga isso no meio da tempestade. A gente supervaloriza, às vezes, algumas dificuldades e abandona o Senhor. Mas a Bíblia fala que uma pequena entrega, ela muda tudo aquilo que Deus tem para nós. Ela faz com que Deus pare tudo e diga, foi do agrado do Pai te dar o reino. Porque eu vi que você entregou algo tão pequeno que foi a confiança. Eu vi que você entregou algo tão pequeno que foi a dedicação às coisas de Deus. Patrick falou muito bem aqui sobre isso. Então a primeira coisa que é pequena, que parece pequena, mas que move o sobrenatural, é a minha e a sua confiança, a nossa entrega em Deus, a nossa certeza de quem nós somos em Deus. E isso não tem nada a ver com religião. Nós sempre falamos aqui, você não tem uma religião que faz com que você seja filho de Deus. Você tem um pai que te faz filho. Não é a religião que te faz filho, é a paternidade que o Senhor te dá. Então, para que eu seja um filho que agrade o Pai, que receba o reino como recompensa, eu preciso apenas confiar, amar, entregar aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. E dessa forma nós vamos mover o grande, amém? Segunda coisa, olha o que diz 2 Reis 4:10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim,
sempre que nos visitar, Ele poderá ocupá-lo. Vou explicar essa passagem. A Bíblia fala que essa mulher sunamita, ela viu o profeta passando pela casa dela toda semana, todos os dias. Era caminho da onde ele ia para ministrar, para pregar, para levar a palavra de Deus. E a Bíblia fala que um dia ela chamou o marido dela e ela fala, a gente percebe que ele passa por aqui, às vezes é tarde, ele não tem aonde dormir, não tem aonde repousar. Vamos construir um quartinho para ele, para que quando ele passe por aqui, ele possa ficar aqui em casa. Ele possa ter um lugar para ele poder dormir e descansar. E a Bíblia fala que ela constrói. E isso nos ensina o segundo ponto, que pequenas ofertas movem o sobrenatural. Ela diz, vamos construir o quê? Um pequeno quartinho. Ou seja, não era algo grande. Ela não falou, vamos fazer uma grande oferta. Não, vamos fazer uma pequena oferta. Mas a Bíblia fala que essa mulher era estéril. Ela não podia ter filhos. E o profeta, quando recebe esse pequeno quartinho, ele se move. Ele move o coração dele em favor dessa mulher. E aí ele chega e ele pede o que ela não tem. Que nós queremos abençoar ela. Eu quero orar e pedir para que Deus dê a ela o que ela não tem. Aí as pessoas falaram, ela é uma mulher muito rica. Ela é uma mulher que tem aparentemente tudo. Mas o que nós não vemos nessa casa é criança. Porque ela não pode ter filhos. Aí o profeta lança uma palavra e diz, no próximo ano ela terá um filho. E a Bíblia fala que essa pequena oferta dessa sunamita faz com que o milagre que ela não conseguia viver acontecesse. Sabe por quê? Porque às vezes nós não ofertamos porque nós achamos que é pequeno. Eu quero mostrar para você o que é a oferta. Não estou falando só de dinheiro. O fato de você estar aqui numa reunião de domingo já é uma pequena oferta. O fato de você estar sentado aqui ouvindo essa palavra já é uma pequena oferta. O fato de você se dispor para estar na sua célula toda semana, por pequeno que pareça para você, é grande aos olhos de Deus. Pode ser que essa pequena oferta de tempo que você entrega para Deus, essa pequena oferta de disposição que você entrega para Deus, faça com que os olhos do Senhor estejam sobre você e aquele milagre pelo qual você luta tanto aconteça sem nem ao mesmo você pedir. Porque foi o que aconteceu com essa mulher. A Bíblia fala que ela não fez o quarto e disse, eu vou fazer um quartinho, vou preparar e quando o quartinho estiver pronto eu vou dizer, olha aqui profeta, eu fiz porque eu preciso do milagre. Ela apenas ofertou, ela apenas fez a oferta e o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque a intenção dela não era o milagre, a intenção dela era a oferta, a intenção dela era agradar aos olhos de Deus. Isso nos ensina algo. Por que você está aqui? Qual é a motivação de você estar servindo a Jesus? Se você estiver atrás de bênção, pode ser que a bênção não chegue. Porque Deus vai fazer você ficar aqui atrás da bênção até o dia que Ele voltar. Porque é muito mais importante para Ele a sua alma do que o seu corpo. Ele está muito mais interessado em salvar a nossa vida do que abençoar as nossas vidas. E de repente, quando Ele conhece o nosso coração, Ele diz, Ele só vai para a igreja porque Ele quer um carro. Eu só lamento informar, pode ser que você fique 20 anos na igreja de a pé. Porque o Senhor sabe que o dia que Ele te der um carro, você sai da igreja. Mas se o teu coração está aqui dizendo, eu não estou aqui por coisas que Deus pode me dar, mesmo eu crendo, mesmo eu confiando, mesmo eu sabendo que Ele pode. Mas eu estou aqui porque um dia Ele, é o que nós cantamos agora, Ele me curou, Ele me libertou. Ele me salvou, Ele me amou, Ele mudou a minha história. É por esse motivo que eu estou aqui. É por essa razão que eu venho para a igreja. E isso faz com que os olhos do Senhor se agradem de mim e de você. E aí Ele vai olhar para nós e vai dizer, vamos ver o que está faltando nessa casa, o que está faltando nessa família. Aí Ele vem com a provisão, Ele vem com a bênção. Foi o que essa mulher viveu. Ela não precisou pedir nada a Deus. Ela simplesmente construiu um pequeno quartinho e entregou para o profeta. Ela simplesmente fez essa pequena oferta. Ela simplesmente fez esse pequeno gesto de generosidade, que pode parecer pequeno aos olhos de qualquer pessoa, mas aos olhos de Deus, nada é pequeno. Na verdade, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Talvez você pense assim, mas será que adianta eu orar? Será que adianta eu fazer meu devocional? Será que adianta eu... Adianta.
Pode ser que o teu líder, pode ser que o teu pastor, pode ser que ninguém veja você orando. Mas o Senhor está observando você. Ah, mas eu não tenho tempo para orar 1 hora, eu tenho só 5 minutos. Faça os 5 minutos. Pode parecer pequeno os 5 minutos, mas eles já são suficientes para movimentar você para amanhã você já orar 10. Para depois da manhã você vai orar 15. Porque nós às vezes esperamos um tempo grande para dispor de generosidade ou de oferta para Deus. Ah, Deus, eu não posso, eu vou começar a ir para a célula quando eu tiver tempo. Sai direto do trabalho e vai para a célula correndo. Porque aí Deus vai poder olhar para você e dizer, não, ela está disposta. Ele está disposto, eles estão fazendo a parte deles. Eu posso realmente entregar o que lhes falta. Porque senão nunca vai acontecer aquilo que nós precisamos. Nunca vamos mover o sobrenatural de Deus esperando o grande. Porque o grande não move grande, o que move o grande é o pequeno. Então essa mulher fez isso. E o seu grande milagre aconteceu da sua pequena generosidade. Então olhe para alguém que está do seu lado e diga, uma pequena oferta é suficiente. Ah, pastora, mas eu não sei se eu posso me envolver em alguma coisa na igreja, porque eu não sei se eu vou ter tempo, se eu vou ter disposição. Comece pequeno. Comece fazendo algo pequeno. E deixe Deus movendo você para algo grande. Não espere coisas grandes acontecerem, porque certamente você não as verá. Terceiro ponto, Mateus 17, 20. Olha o que diz. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá. E ele irá, e nada será impossível para vocês. Terceiro ponto que nós precisamos de atitude pequena que moverá a grande, é uma pequena fé. A Bíblia fala que Jesus não disse que nós precisaríamos de uma grande fé. Você sabe que a semente da mostarda, ela é a menor das hortaliças. Ela é muito pequena. Eu já vi uma semente de mostarda pessoalmente e realmente é muito pequenininha, é um cisquinho. E Jesus usa ela como um exemplo, dizendo, se você tiver fé desse tamanho assim, já vai ser suficiente para você dizer para esse monte, mova-te para esse lado e isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabia que nós não iríamos conseguir chegar na fé grande sem começar com uma fé pequena. É essa fé pequena que nos move para o sobrenatural. É você acreditar em pequenas coisas ou colocar sua fé, ativar sua fé, às vezes parecendo pequena, mas já é suficiente, que Deus pode fazer o teu sobrenatural acontecer. Você sabe que nós temos ensinado a Liz lá em casa a usar a fé. Então tudo que ela pede, a gente faz ela usar a fé. E aí nós falamos para ela, filha, que tipo de carro que você quer que Jesus dê pra gente? Aí ela disse, eu quero um carro vermelho e grande. E agora lascou. Porque ela não quer nenhum outro tipo de carro. Esses dias nós estávamos vendo um carro, assim, nós profetizando, mas o carro era prata, né? E aí o pastor falou, vamos dar uma volta, filha, que esse carro... Ela não queria entrar no carro. Porque ela disse, ele não é vermelho e não é grande. Ela disse, não é esse, pai. E aí o pastor ria, porque a gente ativou dentro do coração dela uma semente da fé. E agora ela só quer um carro que for vermelho e for grande. Ela disse que não pode ser tão grande que nem uma caminhonete. A gente não entende mais como é que é o grande. Mas enfim, está no coração dela. Por quê? Porque às vezes parece bobo você visualizar. Aí o pastor esse dia estava com ela e começou a olhar umas fotos de alguns carros no celular. E quando ele encontrou um carro que ela achou bonito e que é o carro também que nós queremos, ele disse, então é esse aqui, filha, é esse aqui mesmo, então vamos salvar essa foto. E ele me enviou, eu nem estava com eles no momento, recebi a foto do carro, pensei, ué, será que o milagre aconteceu, né? Aí ele disse, amor, para nós ir visualizando. Falei, tá bom, já tá bom. Agora nós temos a foto do carro que nós estamos visualizando. Parece pequeno, mas Deus já fez tanta coisa quando nós visualizamos. Deus já realizou tantos milagres através da nossa visualização. Nós já colhemos tanto, por que não vamos colher de novo? Sabe, às vezes a gente pensa, eu só vou confiar o dia que eu tiver o dinheiro para comprar. Nunca vai ter o dinheiro para comprar.
Porque a fé, ela vem antes. A Bíblia fala que ela vem nas declarações, que ela vem naquilo que nós visualizamos, que ela vem naquilo que nós declaramos. Então, antes mesmo de ser gerado no nosso coração, ou de ser gerado fora do nosso coração, precisa ser gerado dentro de nós. E a visualização, a declaração, ela pode parecer tão pequena, irmãos, mas ela é sobrenatural. E eu quero motivar você a usar essa pequena fé. Sabe aquilo que você precisa? De repente você está doente, não diga mais a minha doença. Declare dizendo, eu sou curado, em nome de Jesus. Mesmo que você esteja com um diagnóstico do médico dizendo ao contrário, diga, não, mas isso aqui não tem nada a ver para mim. Eu confio naquilo que Deus me falou. Os outros podem olhar para você e dizer, isso é loucura. Mas é essa loucura que o próprio Jesus nos ensina. Ele fala, uma fé bem pequenininha é suficiente. Você não precisa ter fé grande, você não precisa ser alguém que entenda tudo para acreditar. Apenas confie, apenas declare, apenas visualize, apenas seja como uma criança que não tem medo de sonhar com nada, porque confia que Deus é um Deus que faz grandes coisas. O próprio Jesus nos ensina isso. E muitas vezes ele chamava, as pessoas de pequena fé, mas que essa pequena fé fazia milagres extraordinários. A pequena fé daquele cego, que fez ele gritar e clamar, trouxe um milagre para ele. A pequena fé daquela mulher que estava há 12 anos, sofrendo de uma doença de hemorragia, que tocou na orla do manto de Jesus, foi suficiente. A pequena fé daquele outro cego que quando chegou para Jesus, Jesus cospe no chão, faz um lodo, esfrega no olho dele e diz, vai se lavar, fez com que ele fosse curado. São detalhes, são coisas que parecem pequenas aos nossos olhos, mas que movem o sobrenatural de Deus ao nosso favor. Talvez você fique pensando, será que vale a pena eu fazer essas coisas? Será que vale a pena eu realmente, de repente, fazer uma oração, fazer um jejum, ir para a igreja, estar envolvido na minha célula? Será que vale a pena? Vale a pena. Porque isso é a nossa pequena fé colocada em prática. A nossa pequena fé colocada em ação. Eu vejo tantas pessoas às vezes reclamando. Pessoas que durante a semana nos chamam. Ai, pastor, eu preciso de ajuda. Estou passando por dificuldade. E a gente pergunta, por que não estava no culto domingo? Ah, porque eu estou passando por dificuldade. Tá, mas por que não estava no culto domingo? Ah, é a dificuldade. Não, mas a dificuldade não pode impedir você de buscar o Senhor. Porque o milagre que você precisa está no Senhor. Então, do que adianta você reclamar durante a semana se você não colocou a sua fé em prática no momento em que você deveria colocar? Sabe, no momento em que você deveria fazer. Às vezes, quando nós conversamos com casais que têm problemas, a primeira pergunta é, vocês oram juntos? A resposta sempre é, não oramos. Então, comecem a orar juntos. Parece pequeno, parece bobo, mas deem as mãos. 2 minutos antes de dormir, Senhor, abençoe nosso casamento, abençoe nossa vida. Amém. Isso já vai ser suficiente para gerar algo sobrenatural ao teu favor do teu casamento. Então, às vezes, são detalhes que movem o sobrenatural. As pessoas ficam imaginando que há um segredo grandioso para servir ao Senhor. Aonde está o mistério de andar com Jesus? E aí você vai fazer estudos, aí você quer fazer teologia, porque você acha que vai descobrir alguma coisa grandiosa no meio disso tudo. E Jesus diz, a fé do tamanho de um grão de mostarda vai fazer você declarar essa montanha, se move e ela vai se mover. O nosso Jesus é simples. Não existe nada de mistério na vida com Jesus. Se você está perguntando o que você precisa para viver o sobrenatural, a resposta está nesse versículo que nós acabamos de ler. Uma fé pequena já é suficiente. Foi exatamente isso que Jesus disse. Uma fé pequena, uma entrega pequena, uma confiança pequena, uma oferta pequena, move o sobrenatural. E a última coisa, que eu já quero orar por você, Mateus 26, do 14 ao 16, diz assim, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. E ele lhes perguntou, que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês? Fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Você conhece essa passagem? A Bíblia fala que Judas entrega Jesus, ele traz Jesus por 30 moedas de prata. E o quarto ponto
que faz com que eu e você possamos viver o sobrenatural, mesmo sendo pequeno, é a minha pequena atenção. Diga para quem está do seu lado, diga, não se distraia. Diga, esteja atento, prudente. Fala, seja radical. A Bíblia fala que Adão e Eva pecaram e perderam tudo que perderam por causa do quê? De uma pequena fruta. A Bíblia fala que Judas, ele traz Jesus e entrega Jesus por causa de 30 moedinhas de prata. A Bíblia fala que Moisés, o grande libertador, não entra na terra prometida, porque na hora que ele devia bater uma vez na rocha, ele bateu duas. Jesus disse, não vai entrar. Deus disse, não vai entrar. A Bíblia fala que Esaú perde a bênção dele de primogenitura, por quê? Por causa de um prato de lentilhas. E o último ponto, eu quero orar com você, que é algo tão pequeno, mas que move o grande, é eu e você estarmos atentos. Porque pequenos deslizes podem destruir tudo que Deus já fez de grande na nossa vida. Pequenas coisas. Eu estava pesquisando que hoje 30 moedas de prata equivalem a $3.000. Uma média de R$15.000. A Bíblia fala que Judas entrega Jesus por R$15.000. Irmãos, R$15.000 não compra hoje um carro popular. R$15.000 hoje não faz nada. E a Bíblia fala que ele entrega o nosso Salvador. Ele entrega o nosso Mestre. Ele entrega aquele que tem todo o poder por causa dessas 30 moedas de prata. Moedas essa que ele nem usufruiu, nem desfrutou, porque logo depois ele se matou. Sabe por quê? Porque a gente às vezes não está atento a pequenos detalhes. Adão e Eva tinham tudo de grande, mas um pequeno fruto de uma árvore que era proibida acabou com tudo isso. Esaú chegou em casa com fome e um prato de lentilha oferecido pelo irmão acabou com toda a bênção que ele tinha para a vida dele. Destruiu toda a família quase por completo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele entende que Deus age no pequeno. Então ele também tenta agir no pequeno. Porque ele é usurpador, ele é enganador, ele tem ciúmes, ele tem inveja de Deus. Então ele nunca vai chegar na nossa vida de uma forma grande. Ele nunca vai chegar entregando coisas gigantes para que você já de cara diga, diabo, tu acha que eu sou tongo? Não! Ele vem com detalhes, com palavras pequenas, com atitudes pequenas, com ofertas pequenas. E de repente esse pequeno pode acabar com todo o grande que Deus nos deu. Eu preciso ter essa atenção, pequena que seja, essa prudência, para que eu não perca aquilo que Deus tem para mim. Porque pequenos deslizes podem acabar com tudo. Esses dias no culto de casais, eu falava sobre um negócio que eu vi, que eu estudei, que falava que tinha uma nave, né, na verdade, que foi mandada para o espaço, Columbia STF-70, se eu não me engano o nome dela. Em 2003, ela foi enviada com 7 astronautas para o espaço para fazer um teste da NASA. E eles contam que quando ela foi lançada, ela perdeu uma pecinha, um pedacinho dela, caiu com a pressão, né, quando ela foi lançada, era um pedacinho de 15 centímetros. E todos os engenheiros, cientistas da época olharam e falaram, não, isso aí não vai fazer nada, é muito pequeno comparado à grandiosidade dessa nave. Ela foi preparada para estar com 7 astronautas ali, ela vai cumprir a missão dela, vai dar tudo certo, e não deram bola para aquele pedacinho de ferro que caiu. E ela realmente ficou alguns dias no espaço, e quando ela estava voltando à Terra, quando ela atravessou a órbita da Terra, a história, você pode pesquisar isso é verídico, é fato, diz que quando ela estava chegando na Terra, ela explodiu e matou os 7 astronautas que estavam dentro. E eles começaram a pesquisar, porque até então não tinha dado nada errado, estava tudo certo, não tinha nenhum alerta de que tivesse alguma coisa errada. E eles perceberam que aquela pecinha de 15 centímetros que se deslocou da nave quando ela foi lançada, foi o que fez ela explodir quando ela estava chegando.
E aí nós falávamos para casais, mas isso serve para todos nós. Que às vezes os pequenos deslizes podem estourar e podem explodir, podem acabar com tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Que às vezes um pedacinho de uma nave tão gigante, tão grande, tão tecnológica, tão forte, tão potente, acabou com tudo. Por quê? Porque se eu não estiver atento a tudo, se eu não estiver atento aos detalhes, se eu não cuidar daquilo que eu falo, se eu não cuidar daquilo que eu vejo, se eu não cuidar daquilo que eu escuto, pode ser que Deus não consiga me abençoar, não porque Ele não tem poder, mas é porque eu estou dando mais ouvidos, às vezes, a Satanás do que o próprio Deus. Porque nós, às vezes, conversamos com pessoas que nós tentamos aconselhar e a pessoa não escuta. Porque quando você está ouvindo algumas outras vozes, você acaba não conseguindo escutar a voz de Deus. E tudo começou como? Às vezes, uma pessoa errada que você ouviu. Às vezes, uma amizade errada que você compartilhou. Às vezes, você viu algo que não deveria ter visto. Falou algo que não deveria ter falado. Declarou algo que não deveria ter declarado. E aí isso vira uma bomba que explode qualquer coisa grandiosa que Deus pode fazer conosco. Então esse é o quarto e último ponto que eu quero que você guarde no teu coração. Tenha uma pequena atitude de prudência, de atenção. Seja radical para tudo aquilo que não vem de Deus. Ah, pastor, esse meu amigo, ele só fala besteira, ele não me leva para os caminhos corretos, mas eu não vou dar ouvido para ele. Ele só vem aqui em casa todo dia, toda hora, toda noite. Mas eu não vou compartilhar das mesmas coisas que ele. Se engana. Porque é exatamente aí que mora o perigo. É exatamente aí que nós às vezes nos entregamos e sem perceber, as pequenas coisas começam a tirar aquilo que Deus tem de grande. Que quando nós olhamos para Adão e Eva, por exemplo, eu fico imaginando, meu Deus, por que eles foram comer de um pequeno fruto se eles tinham milhares e milhares e milhares de frutos? Porque exatamente naquele pequeno fruto tinha alguém falando sobre ele. Tinha uma voz que encaminhava para aquele fruto. Ele parecia pequeno, mas ele tinha dele algo grande, que era o não de Deus. E ele atraiu o olhar de Eva, depois atraiu o olhar de Adão. E nós estamos aqui hoje vivendo consequências do pequeno fruto que eles comeram. A gente olha às vezes para a história, eu falei aqui de Esaú e Jacó. A bênção da primogenitura naquela época era algo grandioso. Esaú nasceu primeiro, ele tinha a bênção. Mas ele chegou em casa com fome. E a fome dele fez com que ele entregasse a bênção dele por um prato de comida. Era só ele ter aguardado mais alguns minutos que logo ele ia ter o que comer. Mas é que a impaciência, a fome, o desespero fez com que ele entregasse aquilo que ele tinha de mais importante. A gente pensa às vezes, mas será que Deus vai me trazer comida depois? Ou eu vou ter que aceitar esse prato de lentilha? Não, Deus vai. É só você aguardar um pouquinho mais. É só você entender que o desespero teu de agora, ele não é, como o pastor leu aqui no início, ele é uma leve e momentânea tribulação para produzir em você algo grande. Que o próprio Deus às vezes nos permite tais situações para que nós possamos chegar no grande. Então eu quero que você guarde isso no teu coração. Pastor, o que eu preciso fazer para viver o sobrenatural de Deus? Pequenas atitudes, pequenas ações, pequenas orações, pequenas entregas, pequenas mudanças, pequenas atenções, pequenas prudências. E aí Deus pode chegar no grande em você. Não precisa se preocupar, mas eu não conheço a Bíblia de capa a capa. Ah, mas eu não sei citar os versículos de cor. Ah, mas a Bíblia não fala isso. Você nunca vai ver Jesus dizendo, você vai mover a montanha dali se você souber de cor 30 versículos da Bíblia. Não, ele disse, uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para você. Você nunca vai ver Jesus dizendo que você precisa usar de doutrinas para servir a Ele. Ele fala, o que eu quero é o teu coração. É que você entregue a sua vida por completo. É que você seja meu na maneira de se vestir, se portar,
falar, ouvir, ver, sentir, tudo. Eu só quero que você entregue o que você é. Nunca você verá o Deus dizendo que algum milagre aconteceu por alguma coisa grande. Os milagres sempre aconteceram, começando no pequeno. O próprio maior milagre que Deus faz, que é a criação, né? Nós temos aqui muitas mulheres grávidas nessa igreja. E tem muitas por vir ainda. Em nome de Jesus, eu profetizo. Não vou passar por isso sozinho, vocês também vão. Mas quando você olha para o milagre de gerar um filho, nós falávamos antes, né, com a nora da Elisângela, 100 e poucas gramas o bebê deles tem. O que é 100 e poucas gramas, gente? O que é 100 e poucas gramas? E você vai lá no ultrassom, quando o médico coloca aquele aparelho aqui, um coração batendo bem forte lá dentro. Um coração abençoado, um coração com promessa, um coração com uma história já para ser escrita. Você consegue imaginar que um dia eu e você éramos 100 e poucas gramas? Que um dia eu e você éramos alguns milímetros? Porque nós éramos, pensa, o céu era milímetros. Não, mas você consegue entender como Deus é maravilhoso? Que Ele gerou o fruto que somos nós, os seres humanos, começando como pequeno. Ele disse, a promessa que eu tenho para vocês é grande. Vocês vão se multiplicar, vocês vão dominar, vocês vão avançar. Mas como vocês vão começar? Pequeno. Bem pequeno. E vocês vão crescendo, crescendo, crescendo. Até o momento em que essa promessa grande se cumprirá sobre a vida de cada um de vocês. Esse é o Deus que faz milagres. Assim como é gerado o fruto no ventre de uma mulher que está grávida, Eclesiastes fala, assim também são as promessas que Deus tem para nós. Elas começam pequenas, mas elas vão crescendo, vão crescendo. E porque confiamos que elas crescem, porque acreditamos que elas crescem, porque nos preparamos para o crescimento delas, o milagre chega. Elas estavam ali dizendo, não sabem o sexo do bebê ainda, mas já tem roupinha, já está cheio de roupinha, branca, amarelinha, aquela coisa toda. A avó, imagina, só Jesus na calça da criança. Cheio de roupinha, por quê? Porque é 100 e poucas gramas, alguns milímetros, mas a família inteira está se preparando. Porque confiamos que esses milímetros vão crescer em centímetros, em metros, e logo vai ser um adulto abençoado e guardado pelo sangue de Jesus. Você pode crer que na sua vida é a mesma coisa? Você pode crer que o milagre que você precisa é a mesma coisa? O casamento restaurado é a mesma coisa? A provisão financeira é a mesma coisa? Já parou para pensar que é exatamente isso que Deus está fazendo conosco hoje? Está nos engravidando das nossas promessas. Você quer uma casa própria, quer uma casa nova, então, gere. Começa pequeno, vai crescendo, vai crescendo. Tu não vai acordar de manhã e de repente a tua meia água se transformou numa mansão. Não é um passe de mágica. Tu não vai acordar e de repente tá lá o carro na garagem que tu não queria e olha e diz, meu Deus, uma caminhonete. Quem que colocou essa caminhonete na minha garagem? Pode acontecer? Pode. Mas Deus é aquele que, ele gosta do processo. Sabe, Deus ama o processo, irmãos. Porque é no processo que Ele se revela. Olha lá, esse aí, gente. Glória, esse é o nosso carro. Carro vermelho e grande. Um dia vocês vão ver nós com um carro desse. Quando vai ser? Jesus sabe. Vai ser logo. Em nome de Jesus. E ele precisa ser grande, porta-mala grande, porque agora vem mais um barrigudinho. E quando eu saio de casa, gente, eu não sei fazer mala pequena. Eu não sei. Quem souber, me ensina, por favor. Mas eu, tipo assim, vou ficar um dia fora de casa. A mala é desse tamanho. Porque vai que dá frio, vai que dá calor, vai que chove, tem que ter tudo lá dentro. Então, esse é o que nós visualizamos. Qual é o seu carro dos sonhos? Já parou para visualizar? Já parou para engravidar dele? Ai, pastora, qualquer um tá bom, qualquer um tá bom. Uma vez nós caímos no erro de fazer isso, irmãos. Vou contar o testemunho antes de orar.
Nosso primeiro carro. Deus falou, qual é o carro que vocês querem? Qualquer um tá bom. Qualquer um tá bom, Deus. Qualquer jeito tá bom. Aí Deus nos deu um carro. Nosso primeiro carro era um Clio. 2 portas, que era qualquer um. Aí não veio com 4. E ele era branquinho, bem pequenininho. Não tinha ar-condicionado, porque era qualquer um. Então vai sair mesmo. Meu Deus. Não tinha direção, não tinha vidro elétrico, não tinha som. Era só o carro. Só a carcaça do carro. Nós ficamos muito gratos quando Deus nos deu. Mas eu lembro do dia que Deus falou, se vocês tivessem dito que vocês queriam ar, direção, vidro elétrico, 4 portas, airbag vermelho grande, seria esse que estaria na garagem de vocês. Mas vocês falaram qualquer um tá bom, tá aí o qualquer um tá bom. E estava bom, porque nós não podíamos reclamar, porque nós não tivemos fé para crer que Deus podia dar algo maior e melhor. Nós pagamos 3 parcelas desse carro. E ele foi quitado 100% para nós. Vou contar ele para você entender o porquê. Quando nós casamos, nós não tínhamos carro. A minha sogra e meu sogro tinham 2, emprestaram um e nós ficávamos usando. Mas eles tiveram que vender um carro para ter um carro melhor para eles e nós ficamos sem carro. Aí o pastor sempre conta que nós ficamos com um Fusca emprestado de um amigo, né? Que era uma benção aquele Fusca. Eu tinha que sentar bem na ponta do banco, assim, e segurar naquele negócio na frente, aqui, ó. Porque atrás o banco estava tão velho que ele pinicava, assim. Nós chegávamos na igreja, as pessoas diziam, vieram de Fusca, né? Porque a fumaça da gasolina que nós ficava era, meu Deus, cheirava. 3 dias depois do Fusca, nós estávamos tirando a gasolina do Fusca ainda. Ficamos sem gasolina várias vezes, porque não tinha um marcador. Mas amém, era o que nós tínhamos. Um dia Deus falou com a gente, que carro vocês querem? E foi exatamente isso que nós falamos, Deus, qualquer um, menos esse Fusca. Qualquer coisa nos serve, nos abençoe. Aí eu lembro que nós fomos ver para comprar um carro, não tínhamos R$1. Vamos financiar 100% esse carro, mas Deus vai dar graça para nós pagar ele depois. Fomos na Renault, tinha uma conhecida lá, conseguimos financiar o carro 100%. Porém, eu e o pastor não tinha salário para comprar no nosso nome esse carro. Não tinha como passar 100%. Eu trabalhava numa imobiliária, ganhava muito pouco, ele dava aula, não tinha FGTS, não tinha nada. A mulher falou, não consigo passar no nome de vocês. Aí o pastor falou, vou ligar para o meu pai, ele era caminhoneiro. Será que consegue ter o nome do meu pai? Não, consigo ter o nome do teu pai, mas ele vai ter que assinar o contrato. Naquela época não era como hoje, né? Que tem e-mail fácil, naquela época era tudo no fax. Tinha que fazer aquele negócio todo. Ligamos pro meu sogro, ele estava lá no Mato Grosso, para aqueles lados lá. O pastor disse, pai, para num posto, vou te mandar um fax, tu assina, vai no cartório, autentica, manda devolver. Foi uma loucura. Mas ele, graças a Deus, fez. Sempre muito generoso, ele disse, eu vou ajudar vocês com uma parte desse carro, fiquem tranquilos. Ele era uma bênção, um anjo de Deus na nossa vida, sempre foi. E aí nós, tá bom, vamos comprar o carro. R$800 a parcela do carro. 15 anos atrás, 11 anos atrás, né? R$800 para nós era 5.200 hoje. Mas enfim, demos um passo de fé. Era até aí que a nossa fé alcançava. Mas aprove a Deus levar o meu sogro 3 meses depois. Ele ficou doente, não estava doente, ele adoeceu muito rápido e faleceu. E quando ele faleceu, a mulher que nos vendeu o carro ligou e disse, vocês já acionaram o seguro do carro? E nós falamos, moça, nós mal e mal pagamos a parcela. Mas não temos seguro do carro. Não precisamos de seguro, tá? Só a parcela já tá bom. Ela disse, não, tem um seguro. Do financiamento do carro. Que a pessoa que está o nome do carro, se ela faleceu, o carro é quitado. E eu disse, não sei, não entendo nada disso, mas se você quiser nos ajudar. Ela mesma ligou para não sei aonde que tinha que ligar. Eu sei que no fim das contas nós tínhamos pago uma parcela a mais do carro, que era a terceira. Eles devolveram o dinheiro para nós, porque o carro veio com todos os documentos já para o nome para nós, tudo certinho, quitado 100%. No fim, nós pagamos 2 parcelas daquele carro apenas, e o carro veio para o nosso nome 100%. Sabe por quê? Porque Deus falou que ia dar. Deus sabia que naquele tempo Ele iria fazer algo. Deus sabia que ia levar o meu sogro para junto dele, porque ele está muito melhor do que nós hoje. E Deus estava preparando o nosso milagre. Mas nós não tínhamos fé para acreditar. Por isso que eu falo que se nós tivéssemos comprado um igual esse aqui, nós estávamos com esse aqui. Mas nós falamos, pode ser qualquer um, Deus. Qual que é o mais barato, moça? Esse, então vai ser esse. E Deus lá dizendo, ai, gente,
Que pequena fé. Como vocês são incrédulos, né? Como se Deus estivesse dizendo, eu estou preparando para vocês, eu estou entregando para vocês. Eu estou abençoando vocês de alguma forma. E vocês não estão acreditando. E nós não estávamos mesmo. Por isso que hoje nós sonhamos grande. Então você nunca vai ver nós sonhando com qualquer coisa. Nós sempre sonhamos com coisas grandes. Porque o qualquer coisa nós vamos lá e compramos. Nós vamos lá e financiamos. Nós vamos lá e fazemos qualquer negócio. Agora, as grandes coisas é só Deus que pode fazer. E quando você nos vê nas grandes coisas, saiba, foi Deus que fez. Porque de nós é só pequeno para acontecer, mas de grande vem do nosso Deus. Então você também precisa gerar isso. Eu quero que vocês coloquem de pé. Eu quero